Fala rapaziada, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como um cara normal conseguiu hackear dois SaaS diferentes, né? Ele usou, cara, coisas simples que vocês vão ver aqui no vídeo, que qualquer sistema, maioria, né, dos SaaS hoje em dia vão ter essas falhas. Por quê? Primeiro, às vezes a pessoa não sabe, né? E segundo, que às vezes é porque não quis, né? Ela quis fazer features novas, funcionalidades novas, para o SaaS rodar, para o SaaS faturar e tudo mais. Então, para você que você quer aprender mais sobre segurança, né, programação, você também quer criar um software seu, se inscreve no canal, dá um like nesse vídeo que eu vou trazer mais coisas sobre isso e você vai gostar demais. Os indie hackers estão tão focados em lançar rápido que esqueceram da coisa mais importante, segurança. E o resultado? Comprei um plano premium por R$1, listei todos os usuários e entrei na conta de qualquer um, me tornei administrador do sistema e explorei uma API completamente quebrada. E sabe o pior? Esses SaaS foram feitos por pessoas experientes. No vídeo eu vou explorar dois SaaS para não ficar muito longo. Então, justamente o que eu falei, né? Ele conseguiu dois SaaS diferentes que foi pessoas experientes que fizeram, né? Então, justamente aqueles dois motivos que eu falei. Um quis ou porque não sabe, né? Mas a maioria das vezes não dá essa atenção necessária, né? Mas a real é que 80% dos SaaS lá do servidor de Discord do Indie Hacking estão vulneráveis a esses tipos de ataque. Na primeira plataforma, eu consegui comprar um plano premium por R$1, listar usuários e acessar qualquer conta. No segundo, eu me tornei administrador e abusei de uma API completamente exposta. Se você acha que seu... Rapaziada, imagina, você faz um SaaS, né? Você coloca um plano imagina, você faz um SaaS, você coloca um plano premium lá, que, pô, gasta token de IA, um monte de coisa, né? Aí você coloca um preço maior, R$100, enfim, e aí pro cara comprar por R$1. Aí é absurdo. O app tá seguro só porque ninguém vai tentar hackear? Pense direito. Vou te mostrar como é que essas falhas acontecem e como evitar que seu SaaS vire um playground para hacker. Vamos lá. A primeira coisa que eu faço assim que eu abro o site, primeiro eu scrollo ele, vejo o que ele tem de interessante. Eu tô vendo aqui que ele tem planos e preços. E logo depois eu venho aqui e vejo as tecnologias que o site está usando. Então ele está usando React, Next, hospedado na Vercel. E por que isso é interessante? Sabendo as tecnologias que ele está usando, eu sei um pouco do que está acontecendo. Por exemplo, por ele estar usando o Next, muito provavelmente o processamento e as requisições vão estar escondidas do lado do servidor, não vão estar expostos para mim. Mas isso não é 100% verdade, porque quando alguma aplicação precisa de um input do usuário, como um formulário, tipo esse aqui, o código vai ser carregado do lado do cliente como se fosse injetado mesmo, podendo expor algumas coisas como algumas rotas de API e coisas do tipo. Então eu vou abrir aqui o source e eu vou procurar por algumas keywords dentro do código. Então isso é um engraçado do Next, né? Ele já ajuda nessa parte, entendeu? Então, como ele viu ali, ele tem uma ferramenta que é uma ferramenta de... É uma extensão, né? Ele tem uma extensãozinha ali que ele já mostra em que foi feito. Na extensão ele acessa o código que tem ali no inspecionar e já consegue ver o que foi. E aí isso ele já consegue ter uma ideia do que ele vai ter que fazer, né? Por exemplo, que nem ele falou, no Next ele já barra essa parte. Então, por exemplo, vai ter que ser um negócio diferente, ele vai ter que ser pelo input. Então vou procurar por API, por exemplo. Aqui é uma coisa interessante, ele está usando o Mercado Pago para poder fazer o pagamento. E é interessante porque 80% das pessoas que usam o Mercado Pago para pagamento eles estão fazendo errado. Iniciantes no caso. Porque só de ver aqui já dá para ver que tem uma coisa errada. O front-end ele tem que... Quero ver. Ele falou, ó, aqui. Tem uma coisa errada. Duvido vocês falarem que tá errado, né? Coloque aí nos comentários antes, depois de dar play não vale. Coloca agora. Então coloque aí o que tá errado nisso e o que ele vai conseguir fazer. Comunicar diretamente com o seu servidor, abstraindo o máximo de coisas para evitar exposure, evitar coisas de segurança. Então aqui, nessa requisição, ele está passando o amount. Isso é um pouco estranho, porque quem devia ser responsável por passar o amount para o Mercado Pago é o servidor. Aqui, ok, o servidor está sendo intermediado. Então eu sei que essa rota vai mandar para o próprio servidor do cara, só que o amount está aqui, isso não faz sentido. Ele devia só fazer uma rota API Payments Premium, por exemplo. E eu passo meu user ID aqui e meu e-mail, por exemplo.
Vamos... Você entendeu? Então, cara, isso é um negócio muito interessante, né? Ele tem o amount aqui, então ele pode colocar o valor que ele quer. E aí ele colocando o valor que ele quer, acabou. Ele consegue comprar por 1 centavo, justamente isso, né? Então, se ele colocar, por exemplo, o plano no back-end, né? Talvez um ID no banco, aí beleza, né? Mas como ele colocou ali o valor direto no Mercado Pago, ele vai conseguir comprar por o valor que ele quer. Então, já sei que ele está usando o Mercado Pago com uma possível vulnerabilidade. A gente não tem certeza ainda. Vamos criar uma conta, mas antes eu vou abrir o Burp Suite, que eu vou tentar ver as requisições que acontecem quando eu estou logado em um usuário. Pronto, eu acabei de criar uma conta. Ó, para vocês que não sabem, o que é o Burp Suite? Vou até voltar um pouco aqui. Ele é uma ferramenta que ele intercepta request. O que é isso? Quando você faz um login, você faz qualquer tipo de requisição, são várias que acontecem, várias requests que acontecem, né? Se você for, por exemplo, em qualquer site fazer um login e for na aba aqui de inspecionar de network, você vai ver, é muita coisa que acontece. E aí, o que ele faz? Ele vai conseguir a cada request individual, ele vai conseguir ver aqui nessa ferramenta, né, que ele para, por exemplo, teve ele já para, em vez de ser vários ao mesmo tempo, trocar de tela, enfim. Então, dessa forma, ele consegue ver tudo que tem, ele consegue ver o que está enviando para o back-end, qual API que está enviando para o back-end, então, tudo isso ele consegue ver por aqui. E ele consegue, antes de acontecer as coisas, já inserir coisas novas para ele colocar outros valores que ele quer justamente na API, né? Vou tentar ver as requisições que acontecem quando eu estou logado em um usuário. Pronto, eu acabei de criar uma conta aqui. Dá pra ver que o dashboard foi aberto aqui. Dá pra ver que a requisição está sendo feita do lado do cliente. Ele carrega mesmo depois da parte ter sido carregada. Não faz muito sentido, ele pode muito bem fazer esse load no Next, mas ele deve ter motivo de ter feito por aqui. Vamos ver acessar planos aqui e ver o que acontece quando a gente clica no pagamento do Premium. Que a gente já sabe, a gente viu que isso vai mandar uma requisição aqui na API Payments Mercado Pago Pix com o amount. Vamos trocar esse amount para 0.01. Não vou colocar 0 porque o Mercado Pago não aceita 0 como um valor. Eu vou interceptar a resposta. Forward. Sucesso. Forward. Aqui tá para fazer o pagamento de 1 centavo via Pix. Já tá um erro. Já girou o Pix aí de 1 centavo. O servidor nunca jamais pode confiar nos dados que o front-end está mandando. Não dessa forma, se tiver alguma criptografia ou coisa do tipo, aí não tem problema, mas nesse caso, não pode. Vou mandar 1 centavo pro cara e ver se funciona. Vou ver se meu dashboard foi atualizado. Pronto, eu tô com acesso premium no site do cara por 1 centavo. Vamos botar uns dados fictícios aqui e gerar um mapa. Vamos interceptar, gerar um mapa. Ele tá mandando birthday, time, longitude e latitude. Mandar pro repeater, vamos interceptar a resposta. E vamos ver o que vai aparecer para mim. Carregando. Legal. Criado para ASD. Aqui apareceu minha última pesquisa. Agora vai ser interessante. Vamos interceptar e ver o que acontece quando a gente clica. Ele vai mandar a requisição com o ID. Vamos interceptar. E o que acontece? Ele me manda aqui direitinho o que está acontecendo. Vamos mudar o ID agora. Vamos botar 20 para ver o que acontece. Aquário. Uai. Não era aquário. Quem que é esse? Pera aí. 19. Quem que é Nestor Teste? Eu não sou Nestor Teste. Vocês estão entendendo o que está acontecendo, né? Ele está puxando os registros das últimas pesquisas. Então aqui eu pego o ID da pessoa. Eu tenho o nome, né? Então vou botar o name. Então eu consigo listar os usuários também. Eu consigo ver quem está usando o site. Isso aqui precisa de uma verificação. Lembra que eu salvei esse usuário aqui? Dessa vez, quando eu entrar no dashboard, eu vou interceptar a requisição para trocar todo o ID por esse ID que eu tenho salvo. Então, rapaz, o que ele fez? Ele conseguiu achar o ID de cada usuário,
né? Então, esse ID é algo que tinha que estar no banco, né? Que é, enfim, é de cada um. E agora ele vai tentar logar com esse usuário. No dashboard. Eu vou trocar meu user ID por esse user ID. Então, ó, o que aconteceu? Deixa eu só tirar aqui. Aí, ó. Ele viu a request, né, de login aqui. E aí tem a request, tinha o user ID e o user ID dele, né? Mas ele aí foi lá e trocou pelo outro user ID, ou seja, ele vai estar logando como um outro usuário. Ó. Interceptar a resposta. Vou ficar fazendo isso. Vou só trocando. Aqui. Eu tô basicamente logado no outro user ID agora. Eu sou basicamente a Clara agora. Tem todos os mapas que ela gerou aqui. Dá pra ver direitinho aqui. Então esse sistema tá completamente falho. Só de eu estar logado na conta, de qualquer conta, não preciso nem pagar, eu consigo já fazer um mapa astral. O próximo da lista, ele tá bem bonitinho, uma landing page bem bonita. Vai ser o mesmo esquema. Então, rapaziada, ele conseguiu comprar um plano premium de 1 centavo nesse, acessar outros usuários, fazer login em outras contas, só trocando o ID nas requests. Então, isso aí para vocês terem uma ideia, tá? É um negócio bem... foi bem fácil para ele fazer isso. Eu tenho certeza que isso aí vocês conseguem, lógico, baixando, né, o Burp Suite, entendendo um pouco mais, conseguem até vocês fazerem em outras pessoas junto. A gente vai vir aqui no Appalizer e ver as tecnologias. Então ele está usando React e React Router. Mas interessante, por quê? Dá para ver aqui que ele não está usando Next, o que significa que todas as páginas, funções, textos vão já estar no código-fonte. Não vai ter um lazy loading, a não ser que ele tenha feito na mão. A gente pode vir aqui, abre o código-fonte e vai estar aqui o código inteiro do React. É um código bem grande, mas é muito bom para encontrar informação. Então eu posso procurar por admin. Aí tem várias fotos de admin, admin generate link, admin users. Eu também posso procurar por rotas, então barra API, aqui tem alguma, API Webhook Mercado Pago, API Webhook Abacate Pay, API Abacate Pay. Interessante. Você deve estar se perguntando, nossa, mas é muito ruim ver informação desse jeito, tem muita coisa muito minificado, não consigo ler nada. Você está certo, mas para nossa sorte ou azar, tudo fica formatado bonitinho no source. É como se a gente conseguisse ver a pasta do projeto, como se tivesse aberto o GitHub do cara. Então, ele viu o View Page Source, né, quando você vai inspecionar, e apareceu todo aquele código, né, e na tela preta, um JSON gigante, e aí nisso ele viu tudo que tem naquele código na parte de front-end. E lógico, o front-end chama o back-end pela API, né? Então, ele foi lá e conseguiu ver as rotas que existem de API, né? Então, barra admin, barra users, e barra admin, barra abacate pay, né, que ele viu aqui. Então, ele conseguiu ver essas rotas já de API. Então aqui a gente tem o source, tem os pages, então tem todas as páginas aqui. Tem os services do Abacate Pay, tem alguns hooks, todos os componentes, tá tudo aqui. Então vai ser a mesma proposta, vamos criar uma conta entrando no Burp Suite. Bom, criei minha conta aqui, eu estou no dashboard do projeto. E vamos procurar antes, porque a gente acabou encontrando já que existe a página admin. Então vamos procurar por admin aqui. E a gente tem esse post, beleza. Esse app, olha, tem o admin route. Interessante, protected route aqui. Tem admin menu items. Perfeito, a gente está no sidebar. A gente está vendo todas as rotas que tem o aplicativo. Então ele tem o app, orçamentos, clientes, empresas. E também tem o admin menu items. Eu chutaria que esse admin menu items está sendo renderizado por uma condição. Isso, se o meu role é igual a admin. De novo, por ser React, eu sei que ele está pegando esse profile data.role pelo lado do cliente, por alguma requisição que está acontecendo. E é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou abrir meu intercept e todo role que aparecer nas minhas requisições eu vou trocar para admin. Vamos lá. Nessa requisição apareceu aqui meu role de user, vou trocar para admin. Então o cara está aqui verificando se o cara é admin ou não só pelo front-end, né? Então ele vai conseguir só trocar ali nessas requests quando ele enviar, por exemplo, é usuário? Não, ele vai colocar admin.
e o usuário dele vai conseguir ver as coisas de admin, né? Ó, vamos ver aqui. Forward. De novo, vou interceptar toda a requisição que está esse profile select meu ID, eu vou estar interceptando e trocando o meu role para admin. Admin. E agora, em qualquer segundo, deve aparecer aqui. Perfeito. Eu vou continuar mexendo, só não vou dropar as requisições aqui. Foda-se. E aqui dá pra ver que abriu o lado administrador. Então, ó, nessa verificação que ele viu, né, se é admin, mostra, se não é, não mostra. E aí ele colocou admin na requisição e aí apareceu todas as telas de administrador que o administrador tem, né, e só ele deveria ter. Então, se eu vir aqui no webhook, aparecem as configurações de webhook dele, que por algum motivo ele não colocou em uma documentação, mas quis colocar no site. Usuários. Aqui. Eu consigo listar todos os usuários. Mas dá pra ver que o botão... Ele consegue ver todos os usuários do sistema. Aqui não é tanto problema que tem 14 usuários. Mas ele entra num sistema que tem um pouco mais, tipo 1000, que não é tanto. Cara, isso dá um problema gigante. Então aqui ele tá bloqueado. Eu não estou conseguindo fazer o botão funcionar do lado da web, então vamos alterar diretamente na API. Então vamos vir aqui em Intercept, vamos alterar o keyboard meu para isento, ok. E aqui vai mudar, eu vou receber esse option aqui, ó, esse patch. Em vez de mudar is exempt, eu vou mudar o role. Ó, então o que ele fez? Ele queria editar o usuário dele para um usuário que tem o acesso de admin, né? E aí ele fez o quê? Ele editou qualquer outra coisa, né? Tipo status de isenção, ele alterou isso. E aí quando alterou, ele viu na request, né? Onde que é aqui que ele altera. E como ele já viu antes que tá role, né? Normal, o nome role e users e admin, ele vai trocar aqui, em vez de editar o is exempt, né? Que é o se está isento ou não, para o role e admin. Admin. Forward. Beleza. Agora, eu sou administrador. Eu não tenho nem mais que falsificar a requisição. Então, configuração. Agora, eu sou administrador. Eu não tenho nem mais que falsificar. Você vê aqui, esse usuário aqui já agora é administrador. A função é administrador. Né? Então, quando ele editou a role para admin. Isso foi inserido direto no banco. E aí, acabou. Agora ele já é admin. A requisição. Então, configuração OD, gerenciar planos. Essa página provavelmente deve estar off mesmo. Então é basicamente isso. Em 5 minutos eu virei administrador nessa plataforma. Você com certeza chegou até aqui pensando: nossa, mas que vulnerabilidades ridículas. Como é que eles deixou isso passar? Acontece. Quando você usa a filosofia Ship Fast e o One Feature Only, esquecem ou ficam sem vontade de se preocupar com a segurança. Eu gosto de pensar que essas vulnerabilidades acontecem quando foram desenvolvidas por dois tipos de pessoas, as que não sabem e as que não querem. As que não sabem simplesmente podem ter deixado alguma verificação passar, esquece. Então aqui ele já está falando basicamente do que eu tinha mencionado, né? Das pessoas não saberem ou não querer. Então isso é bem interessante aí para vocês verem, tá? Quão fácil tá para hackear hoje em dia, né? Vários sistemas que estão sendo feitos pela IA. Até recentemente um cara chegou com um SaaS praticamente pronto, mas ele queria contratar a gente só para realmente ver essa parte da segurança, né? É um sistema da parte financeira. Aí ele falou, cara, as telas assim, funcionam assim, mas eu quero que realmente fique seguro e funcione como tem que funcionar, né? Então a gente veio, conseguiu deixar ele realmente tudo seguro, autenticação de 2 fatores, tudo certinho, para não ter esse tipo de problema, né? Então, rapaziada, você que está aqui nesse vídeo, eu sei que você gosta de programação, da parte de cibersegurança, se inscreve no canal, tá? Tô começando aqui no canal, eu vou trazer muito mais informação, muito mais conteúdo aí para vocês. Então, se inscreve no canal, dá um like, comenta aí alguma coisa que aí eu vou responder vocês para a gente ter essa intimidade e eu vou fazendo os conteúdos para vocês mesmos. Então, se inscrevam no canal e até a próxima.